Pessoal, não é novidade para ninguém que tem um monte de bilionário de esquerda que fomenta, né, o crescimento da esquerda aqui na América Latina. Teve um tal de Alex Soros, filho do bilionário George Soros. Ele disse que o Donald Trump quer chegar com o pé na porta, quer derrubar o Lula aqui do Brasil, quer mudar de regime. Foi o que ele falou. A gente vai entender porque o Donald Trump não gostou de nada disso. Falou em mandar muita gente pra cadeia para pegar mais de 20 anos de prisão. Cara, o Donald Trump tá afim de limpar a esquerdalha do mundo. E eu vou explicar para você nesse editorial, nessa primeira matéria, como isso pode estar acontecendo. Preparados? Então vamos para cima. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que eu vou mostrar para você a importância, né, dessa briga, desse cenário todo e o porquê o Brasil está no meio desse furacão todo aí que envolve tanto Donald Trump, a esquerda mundial. Beleza? Vamos para cima. Pois é, pessoal. Esse rapazinho loirinho aqui, né, carinha de engomadinho, né, acha que é comunista, mas é bilionário, gosta do capitalismo, mas defende o comunismo. Esse cara aqui chama Alex Soros. Ele é filho do bilionário George Soros. George Soros, ele é um bilionário, dono, né, de uma confederação, né, de uma organização chamada Open Society. A Open Society é uma estrutura que pega bilhões e bilhões de dólares por ano para fomentar o crescimento da esquerda. Mas adivinha? O Alex Soros, filho dele, esteve aqui no Brasil para dar pitaco aqui e dizer que o Donald Trump quer interferir aqui no Brasil. Dá uma olhada nessa matéria comigo. O Trump tenta mudança de regime no Brasil, mas irá falhar, diz o filho do George Soros. Ei, vem cá. Você acredita mais no Trump ou no engomadinho do filho do George Soros, né? Porque ele deu a letra já para você. Ele já falou que o Trump vai tentar mudar o regime do Brasil. E ele disse que o Trump vai falhar. Na sua opinião, vai falhar ou não? O atual presidente do conselho da Open Society, que é essa fundação bilionária que fomenta a esquerda pelo mundo, inclusive muito ligada lá a USAID. Você lembra da USAID? Aquela agência que usava o dinheiro do pagador de impostos americanos para fomentar a esquerda? Pois é. O Alex Soros diz que o Eduardo Bolsonaro está ditando aspectos da política dos Estados Unidos para o Brasil, mas que o tiro vai sair pela culatra. As pessoas querem votar contra o Trump. Querem tanto votar contra o Trump que o presidente dos Estados Unidos é o Trump, não é a Kamala Harris. Ou seja, ele está errado. O Donald Trump representa hoje uma ameaça ativa à soberania desse país. Em todo o mundo, incluindo o Brasil, mas suas tentativas de desestabilizar os governos têm até agora produzido o efeito oposto. O diagnóstico é de Alex Soros, presidente do conselho da Open Society Foundation, filho do bilionário George Soros. Resumindo isso aqui para vocês, tá? Ele disse, usando até um exemplo, o próprio Canadá, lá onde o Trudeau entrou em embate com o Donald Trump e acabou ganhando força. Ele diz que o Donald Trump é mal visto por todo mundo e quem briga com o Donald Trump ganha popularidade. O Lula está acreditando nisso. Mas, meu amigo, na prática, não é assim. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa com você. Você está do lado do Lula ou do Trump nessa briga toda? Agora, o Trump está de olho nisso. Não é à toa que o Ivan Kleber fez essa publicação. Acabou de sair agora. Dá uma olhada. Os Estados Unidos disse o seguinte, abre aspas, tenha cuidado. Estamos te observando, declarou Trump a George Soros e ao seu filho, Alex Soros. Esse que acabou de falar do Brasil. O Trump disse, eu estou observando. O que você está mexendo aí no Brasil? Abre aspas, não vamos mais permitir que esses lunáticos, olha como ele fala, que esses lunáticos destruam a América, disse o Trump. Vem cá, você lembra que eu disse para você que o Donald Trump, ele quer entrar para a história
ao limpar a América do narcotráfico? Olha, eu preciso que você entenda uma coisa. Nós estamos vivendo um momento histórico. E esse momento é grave, mas é histórico. Nós estamos vendo uma mudança, onde a Europa começa a entrar em declínio, onde a América começa a se posicionar com países como a Argentina. Deveria ter começado com o Brasil, mas vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Mas com a Argentina, ou seja, a América quer despontar. E o Trump entendeu, é melhor ter aliados poderosos aqui na América do que depender dos europeus. Então o Trump quer limpar a esquerda da América toda. Nós estamos vendo uma nova era, onde a América, né, quer ser grande. Lembra do lema do Trump? Make America Great Again? Ou seja, faça da América grande novamente? Pois é exatamente o que ele quer. E aí veio a matéria do Seu Dinheiro, tá um perfil que nem é de política, mas olha o que ele disse aqui. O filho do bilionário George Soros entra na mira do Trump e pode cair na lei antimáfia. Meu amigo, vou te explicar tudo isso aqui. O motivo tem a ver com o Brasil. Segundo a matéria aqui, o George Soros, o Alex Soros, que é filho do George Soros, do bilionário, virou alvo do presidente dos Estados Unidos porque ele disse que as ações do Donald Trump contra o Lula foram tiros que saíram pela culatra. O Trump não gostou nada disso, né? Do George Soros vir aqui confrontar a batalha que o próprio Donald Trump está tendo contra o Lula aqui. E aí ele mandou este recadinho, né? Publicação do Vinícius Carrion, que escreveu o seguinte, ó. Recadinho do Trump para o Soros. O George Soros e seu maravilhoso filho, um esquerdista radical, deveriam ser acusados de rico. Guarda essa palavrinha. O Trump não está acusando eles de ser bilionário, não. Né? Grave essa palavrinha. Deveriam ser acusados de rico, tá? Por seu apoio a protestos violentos e muito mais. Em todos os Estados Unidos da América. Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América, novamente. Nunca dando a ela a chance de respirar e ser livre. Soros e seu grupo de psicopatas causaram grandes danos ao nosso país. Isso inclui seus amigos loucos da costa oeste. Cuidado, estamos de olho em vocês. Agradecemos a atenção. Bem ao estilo Donald Trump de ser, né? Ou seja, carinhoso, com uma delicadeza de um burro chucro, né? Da coice. Pois é, o Donald Trump mandou um recado direto do George Soros falando, olha, eu vou limpar a América desse esquerdismo que vocês fomentaram. Só para vocês entenderem, eles fomentam há muito tempo grupos como o Black Bloc. Vocês lembram dele? Aqueles grupos de esquerda que usavam máscaras, tacavam pedras em todo mundo, usavam coquetel molotov. Pois é, o Donald Trump fala que a turma do George Soros fomentava e financiava esses grupos de esquerda radicais, inclusive grupos armados. E aí ele disse, olha, eu vou acusar vocês de rico. Tá, mas o que é rico? Calma que eu tô aqui para te explicar. Calma. Vamos lá. Olha só, isso aqui é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele explica o seguinte, rico, né? Racketeer, Influenced and Corrupted Organizations Act. O que é isso aqui? É uma lei norte-americana que trata exclusivamente sobre o crime organizado. Ou seja, ela trata, né, de máfias, organizações mafiosas. Seria uma lei para pegar ali o Tarantino, lembra disso? Pois é. É uma lei para cuidar da máfia mesmo, de organizações criminosas. Só que ela não pega os mafiosos. Elas pegam os mafiosos e quem financia a máfia. Vou te dar um exemplo. Digamos que tenha uma organização mafiosa que atua em um determinado lugar. Mas aí se descobre que alguns jornais recebem dinheiro para falar mal dos policiais, das câmeras policiais. Já viu isso aqui no Brasil, né? Então a lei Rico chega e fala, você, jornalista, você está fomentando as organizações mafiosas, você será condenado na mesma proporção deles e pode pegar mais de 20 anos de cadeia. Pois é,
Isto é a lei Rico que o Donald Trump quer implementar contra a galera do George Soros. E aí? Eu é que não queria ser inimigo do Donald Trump. E você? Vamos lá, pessoal. Bora falar do Maduro agora? Pois é, essa novela do Maduro tá interessante demais de assistir. Tá boa, não tá? Vamos lá. Olha só. É até piada, né? Parece uma piada de mau gosto. Olha, o Sóstenes Cavalcante, junto com o cabo Gilberto Silva, acabou de publicar isso aqui. Piada. Depois de avanço dos Estados Unidos, o Maduro agora diz que também quer combater o narcotráfico. Depois da pressão. Então, o jogo é assim. A hora que eles sentem, né, que a água bateu no bumbum, eles falam que tem soluções mirabolantes. Você lembra que o Lula foi, há poucos dias agora, lá numa convenção que aconteceu na Colômbia, dos países do Caribe, né, dos países amazônicos? E ali o Lula deu a ideia, não, deixa, nós mesmos vamos combater o tráfico, o crime organizado. Pois é, a grande questão é que eles sempre tiveram a chance de combater isso, nunca combateram. Agora, depois que o Trump avança, manda militares, começa a prender, não sei se você já viu, mas só hoje eles aprenderam mais de 700 milhões em drogas. Aí agora, o próprio Maduro quer avançar contra o tráfico. Ó, depois de avanço dos Estados Unidos, Maduro agora diz que também quer combater o tráfico. Dá uma olhada nessa matéria do CNN. Que se diz, eleito. O regime de Nicolás Maduro ordenou a mobilização de navios e drones para reforçar a costa da Venezuela. Isso tem a ver com notícias que a gente tem compartilhado há algumas semanas com vocês. Segundo autoridades, 15 mil soldados foram deslocados na operação militar que tem como objetivo combater grupos armados na fronteira com a Colômbia e o narcotráfico. A mobilização ocorre no momento em que os Estados Unidos enviam embarcações de guerra para a costa da Venezuela. E é um assunto que a gente tem acompanhado bastante nos últimos dias. E isso, o que fez? Qual foi a consequência? Aumentar a tensão na região, A expectativa é que os navios cheguem no sul do Caribe no próximo fim de semana. Essa é a expectativa da rota daqui para frente. A Casa Branca não revelou detalhes da missão, tá? Segundo o presidente americano, Donald Trump, a iniciativa visa combater as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos. A previsão era de que as embarcações chegassem no domingo. Só que as tropas tiveram, pessoal, que retornar devido a condições climáticas. Portanto, a Venezuela reforçou o patrulhamento e a gente fala principalmente ali naquela região que faz fronteira com a Colômbia e os navios que voltaram. Tá aqui, ó, galerinha. A Venezuela, a nossa América do Sul, e esses navios que estão circulando por aqui, se movimentando, e Nicolás Maduro ordenando, o caminho dessas tropas para que façam um trabalho também de fronteira quando a gente fala aqui para os lados da Colômbia. Pois é, pessoal. E aí? Você acha que o Fernandinho Beiramar vai combater as drogas também? Pois é, se até o Maduro tá querendo, o Fernandinho também pode. Gente, é uma bela de uma piada, Agora, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Você deve conhecer, Muito conhecido, o deputado Gustavo Gaia. Ele fez uma declaração, assim, um alerta muito importante. Ele disse que existem indícios de que o Lula poderia mandar buscar o Maduro e a família dele lá na Venezuela, só para livrá-lo. Será que isso é verdade? Dá uma olhada no que o Gustavo Gaia fala e a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês. Manda esse vídeo para que ele viralize, por favor, divulgue esse vídeo e para que o governo tire isso da cabeça. Porque por mais que eu não goste do PT, não goste desse governo, não goste do Lula, essa ideia que eles estão tendo precisa ser abandonada, porque o custo que isso vai dar para o nosso Brasil, o prejuízo, o dano é irreversível. Lula quer usar as Forças Armadas, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica para ir lá buscar o Maduro e trazer o Maduro para o Brasil junto com sua família. Todo mundo já sabe que o Maduro ou ele vai ser sequestrado, vai ser apreendido, ou vai ser aniquilado, executado pelo governo americano em questão de dias. Fontes de dentro da Marinha e das Forças Armadas fizeram questão de vazar essa informação porque eles têm medo. Olha só que interessante que ele fala. Fontes da Marinha
do Exército e da Aeronáutica fizeram questão de vazar essa informação. Nós estamos falando, né, da própria Marinha, Exército e Aeronáutica, que tanto se entregou para o governo Lula, né? Agora, fazendo uma sabotagem. Esses caras que vazaram, eles podem ser acusados de sabotagem contra o governo Lula. Olha que loucura. Mas o medo do que pode acontecer com o Brasil é tão grande que eles deixaram essa informação vazar, segundo o Gustavo Gaia. Do que isso pode causar no Brasil se o Lula levar adiante esse plano. E se tem alguém que sabe de mais crimes do Lula, é o Maduro. Se o Maduro é pego pelos Estados Unidos e ele acaba abrindo a boca e falando tudo que ele fez pelo PT, o dinheiro do narcotráfico que vinha do PT, isso daria um problema gigantesco para Lula no período pré-eleitoral. Então Lula só tem uma salvação agora: buscar o Maduro e protegê-lo. Lula não está protegendo um amigo, Lula está protegendo um cúmplice que sabe dos crimes que ele cometeu e ele precisa mantê-lo aqui no Brasil protegido. O embargo que os Estados Unidos pode colocar no Brasil vai destruir o nosso país. Qualquer país do mundo que fizer negócio com o Brasil fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos. Você está entendendo a gravidade disso? Você entendeu a gravidade de tudo isso, né? Se isso for verdade, o problema é gigantesco. Ó, o que deu essas informações até agora é desse site. Tem 25 anos de história esse site e ele é especializado em questões militares. Tem várias fontes de dentro dos militares. Matéria do Defesa Net diz o seguinte, exclusivo. A Operação Imeri ficou conhecida como Operação Imeri, que é uma operação que a defesa, né, que o Exército Brasileiro tem, o possível resgate de Nicolás Maduro pelo Brasil, uma perspectiva Defesa Net. Matéria publicada dia 24, há 3 dias atrás. Planejamento de uma operação de resgate do presidente Nicolás Maduro e discussão entre os governos brasileiro e o da venezuelano e as alternativas estudadas e a capacidade das Forças Armadas brasileiras ao plano proposto. Então aqui, a Defesa Net faz toda uma análise sobre o que está sendo discutido, a hipótese do Brasil conseguir isso ou não. Esse caso gerou grande repercussão, que inclusive fez com que deputados e senadores fizessem questionamentos sobre, né, esse plano estapafúrdio do governo Lula de ir lá buscar o Maduro, se isso era verdadeiro, se isso não era verdadeiro. E aí a defesa se pronunciou. Meu amigo. Ela disse o seguinte, matéria do Metrópolis, então só para citar a fonte para vocês, o Ministério da Defesa nega que o Brasil tenha plano para resgatar o Maduro. Olha, eu lembro que o Brasil também negou qualquer plano de buscar a Nadine Heredia, primeira-dama do Peru, lá no Peru, depois de ter sido condenada. Negou, disse que não ia fazer, mas aconteceu. Eu lembro também que o governo Lula falou que não ia aumentar impostos. Negou. Mas aumentou. Mas agora a defesa nega que o Maduro não vai ser resgatado pelo Lula. Então, tem que acreditar, né? Fazer o quê? De acordo com o site, Brasil teria articulado a operação com autoridades da Venezuela para resgatar Maduro diante da pressão crescente dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa do Brasil negou a existência de um plano para resgatar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diante das ameaças dos Estados Unidos contra o líder venezuelano. A informação foi confirmada ao Metrópolis nesta terça-feira. No domingo, o portal Defesa Net, repito, um site especializado em questões militares, divulgou uma reportagem revelando a Operação Imeri. O plano, de acordo com o portal, teria como objetivo retirar o líder venezuelano do país em meio à movimentação militar norte-americana na região e envolveria a Marinha do Brasil e até a Aeronáutica. Pois é, meu amigo, o jogo não é brincadeira, não. E aí? Você acha que o Donald Trump ia tomar alguma medida se isso acontecesse ou não? Então, por mim, deixa o Lula ir lá tentar buscar o Maduro, né? Deixa só para ver o que vai acontecer. O que você acha? Deveria ir buscar ou não deveria? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho das questões internas que estão rolando aqui no Brasil. Olha, tem um vídeo que está viralizando, foi publicado uma matéria do Conexão Político. A forma como as pessoas do 8 de janeiro estão sendo tratadas é desumana. Inclusive, o próprio Bolsonaro também tem seus direitos e garantias violados também. Está circulando um vídeo do Conexão Política, entre vários outros,
Uma mãe implora para abraçar o filho preso no 8 de janeiro, mas tem pedido negado em velório. O caso se trata sobre um dos presos no 8 de janeiro, né, que é o Lucas Brasileiro, advogado. Advogado, hein? Participou dos atos do 8 de janeiro e acabou sendo preso. A avó dele, a Joanice, acabou falecendo. E aí a justiça autorizou que ele pudesse comparecer no velório. Só que chegando lá, a família o aplaudiu, né? A mãe queria abraçá-lo, mas não foi permitido, né? Dá uma olhada nesse caso aqui. Não sei se você escutou, né? A mãe gritando, né? Lucas. Sabe, olha a situação dessa mulher. A mãe num caixão, o filho com os policiais, ela chamando o filho e não pode sequer dar um abraço no filho. Não pode! Não! Por favor! Lucas, nós chamamos! Você vai sair adiante! Te ajuda, pensa numa cena triste, né? Então, assim, a mãe gritando, Lucas, nós chamamos meu filho, e o cara gritando, não pode, né? Um policial. É o retrato hoje do Brasil, é o retrato do que se tornou o Brasil, infelizmente. Agora, eu te pergunto, a gente vê o tempo inteiro, né? Criminosos sendo pegos com meia tonelada de drogas e saindo pela porta da frente. Corruptos. Esses corruptos nem são incomodados pela justiça ou pela polícia. Mas pessoas que só acreditavam no Brasil e estavam manifestando, pegando aí 17 anos de prisão. É o que se tornou o Brasil. E você ainda confia que dá para ficar sem ter um plano B nesse Brasil? Pois é. Complicado, né? Vamos lá, vamos falar de outro tema também que é de extrema relevância. CPMI do INSS. Vamos lá. Olha só, essa coluna da Andresa Matais, ela diz o seguinte: os senadores querem deixar a CPMI do INSS. 2 pontos. O PT que trabalhe para defender. Alguns senadores que são aliados do governo ficaram revoltados pela má vontade do PT em estar ajudando eles. E aí os senadores Renan Calheiro, o Otto Alencar e o Omar Aziz, que pensavam em ganhar o protagonismo e ter, né, relatoria e presidência, iam dominar a CPI do INSS. Acabaram tomando uma rasteira da oposição e ficaram, né, fora da CPI do INSS. E aí, né, eles articulam a saída da CPI do INSS com menos de uma semana de trabalho. Começou essa semana, né, a CPI do INSS, eles estão falando, quer saber? Eu quero sair fora, quero pular disso aqui. A coluna Andresa Matais apurou que o objetivo é deixar o desgaste de defender o governo para o PT, que não impediu a oposição de eleger o presidente e o relator da comissão. O Partido dos Trabalhadores vai ter que trabalhar, ironizou um dos senadores da coluna. O PT de Lula tem como titular o senador Rogério Carvalho e Fabiano Contarato. E aí os aliados já pensam em pular fora. É isso, meu amigo. Estão abandonando o barco. Estão pulando fora, estão deixando o Lula sozinho. Cara, dificilmente o governo Lula vai ganhar apoio e vai ter força, né? Você já vê que tem senadores pulando fora. Mas o Lula tem um velho método que ele está acostumado a conversar com os deputados e senadores. Libera a grana através de emenda. Olha a matéria do Diário 360. Lula destina 200 milhões a parlamentares da CPMI do INSS em tentativa de proteger a família e blindar o governo. Engraçado, né? Quem deveria ser protegido são os aposentados. Mas não é isso, não. Segundo a matéria do Poder 360, o Lula destinou 200 milhões em emendas parlamentares a deputados e senadores membros da CPI
né, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar as fraudes bilionárias do INSS, e ele quer blindar sua própria família. E aí saiu essa matéria aqui também do Metrópolis. Depois dessa liberação de emendas, o presidente da CPMI do INSS descarta convocar o irmão de Lula. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os desvios do INSS, que é o Carlos Viana, disse que não tem previsão para a convocação do sindicalista Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que quer convocar pessoas que tenham configurado o seu beneficiamento e que não tem nada que comprova que o irmão do Lula, o Frei Chico, se beneficiou. Inclusive, saiu uma matéria do Poder 360 dizendo o seguinte: o governo já fez um acordo para evitar a convocação do irmão do Lula na CPI. Não serão feitas convocações de âmbito político, diz o Viana, né, o Carlos Viana, que é o presidente da CPI. Frei Chico é vice-presidente de umas entidades investigadas, não é o presidente e não figura nas investigações. Os aliados do governo, integrantes da Comissão Parlamentar de Investigação do INSS, fizeram um acordo para que Frei Chico, irmão do presidente Lula, não seja convocado. Ele é presidente do Sindinap, que é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal que mais participaram dos desvios. Automaticamente, depois dessa matéria, o Marcel Van Hatten fez uma publicação esclarecendo um pouco mais sobre essa questão do INSS e do acordo. Será que teve acordo? A oposição fez acordo com o governo para blindar o irmão do Lula. Mas que fake news absurda do Globo, mais uma. E o pior é que o repórter que fez essa fake news mandou no meu WhatsApp na lista de transmissão, eu disse que não era verdade e ele não me respondeu. Só continuou mandando depois as outras matérias que escreve e simplesmente não corrigiu a informação. Então estou fazendo esse vídeo aqui para que você saiba que não vamos blindar ninguém, muito menos o irmão do Lula. Isso é fake news do Globo, fake news, mentira. E o que nós estamos fazendo é com critérios, ouvindo todos aqueles que foram ex-ministros antes dessa investigação acontecer e também todos os demais presidentes de sindicatos. Agora, ninguém, absolutamente ninguém vai ser blindado, muito menos o irmão do Lula. Aliás, nós vamos chegar em você, viu, Lula, que deixou roubar dos velhinhos, dos aposentados e dos deficientes físicos. Pois é. Recado tá dado do Marcel Van Hatten. Agora, não para por aí. O relator desse processo se manifestou. Enquanto, né, o jornal se manifestou e disse que teve um acordo para blindar o irmão do Lula, né, seria melhor brindá-lo, né, porque hoje pessoas que costumam fazer as coisas erradas são blindadas e blindadas também, né. O que acontece? O relator se manifestou e na manifestação dele, o relator da CPMI do INSS disse que não vai aceitar nenhum acordo por parte do governo federal para poupar irmão do Lula. Pois é, o relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, que é do União, declarou que não vai aceitar qualquer tipo de acordo com o governo federal para proteger o José Ferreira da Silva, que é o Frei Chico, irmão do Lula. A decisão intensifica a pressão sobre o governo petista, que enfrenta acusações de tentar blindar Frei Chico, vice-presidente do Sindinap. Ou seja, com base na fala do relator, já dá para você sentir, no mínimo, né, a temperatura que irá pairar sobre essa CPI do INSS. Ou seja, dá para você perceber, né, que a oposição não está nem um pouquinho disposta a maneirar, né, em relação à família do Lula aqui, e vai ser uma CPI que vai dar muito, mas muito o que falar. Vai ter muitas informações que literalmente vão revelar muita coisa para nós, brasileiros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a gente está de volta com mais um editorial. Recadinho rápido. Você está vendo toda essa loucura que está acontecendo no Brasil. Você viu a cena aqui do rapaz, né, que teve que participar de um velório, todo algemado, com a mãe implorando. Agora, o que eu digo para vocês? Se você é um brasileiro, você ama o seu país,
mas também seja consciente. Tenha um plano B. Simples assim. Então, se você acha que é interessante você ter uma espécie de uma garantia, que você pode ter uma nova vida, uma nova garantia em outro país, tire uma outra residência. Porque se você tiver algum antecedente criminal, acabou. Nenhum país vai te aceitar. E para você ter um antecedente criminal, meu amigo, basta isso aqui e uma publicação. Então, nos procure, tá aqui na descrição. Entre em contato para entender como tirar uma residência uruguaia, tá? E eu tô aqui para poder te ajudar. Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial.